e não por baixo. Aleluia. Então vamos tomar posse daquilo que Deus diz, aquilo que temos, que some, para onde vamos, em nome de Jesus. Isaías capítulo 43, no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías. Aleluia. Glórias a Deus. Todos acharam? Isaías capítulo 43, versículo 18. Amém? Amém. Olha para o seu irmão, pega a palavra de Deus e você vai ler esse versículo para ele, em nome de Jesus. Você vai dizer comigo assim, vamos lá, no 3, hein? 1, 2, 3. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá luz, porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Assim diz o Senhor para a sua vida. Amém? Você pode sentar adorando ao Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos e te louvamos nessa noite pela tua fidelidade. Senhor, nesse momento, toma a vida do pregador, Senhor, conceda a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, que possa o encontro de cada um de nós, alimentando, edificando, exortando, seja, Pai, conforme o teu propósito. Senhor, fala, Pai, em nome de Jesus, a nós, Senhor, a teu povo, a tua igreja, Senhor, que teu Espírito possa encontrar liberdade, Senhor, porque aqui estamos para ser aperfeiçoados pelo Senhor, para viver as tuas promessas, Senhor, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que junto com essa mensagem, curas, maravilhas, sinais, Senhor, possam ser notórios também como resposta de oração. Fale conosco, Senhor, nos dá um coração, Pai, com humildade para receber a boa semente da Tua palavra. Transforma ele, Pai, em solo fértil, Senhor, para que ao receber a Tua palavra venha produzir frutos para aquilo que ela está sendo enviada. No nome de Jesus, assim nós cremos e no nome de Jesus oramos, e toda a igreja diga amém, amém e amém. Amém, queridos? Amados irmãos, a palavra do Senhor fala, o próprio Deus falando ao seu povo. E quantos aqui são povo de Deus, diga glória a Deus. Amém? Então você pode dizer assim, essa palavra é para mim. Amém, queridos? É para mim também. Aleluia. Primeiro ela corta para o pastor, para o pregador, para depois cortar para você. Então, amados, em nome de Jesus, o Senhor, Ele diz ao seu povo o seguinte, que eu não devo me lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas. Ou seja, a palavra considerar significa dar a sua atenção ou ter o seu foco. Ou seja, você valorizar. O que Deus está falando aqui ao povo, não que o povo tivesse assim uma falta de memória, não. Deus não estava pedindo ao povo para esquecer do seu passado totalmente. Não. Por exemplo, Deus ele não quer que você se esqueça, e nem eu, do dia que você foi batizado. Do dia que você aceitou a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Do dia que você, talvez mãe, pai, que esteja aqui presente, que você lhe gerou um filho. Do dia ali que você fez aniversário. Deus ele quer que você venha trazer em memória somente aquilo que lhe traz esperança. Amém? Então quando Deus está falando aqui das coisas passadas, é para que eu e você não viemos a valorizar, a dar atenção àquilo que não tem valor, aquilo que por muitas vezes pessoas são escravizadas, situações que aconteceram no passado, seja problemas, seja um ressentimento, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na igreja, seja no seu ministério, tudo aquilo que não tem o louvor, tudo aquilo que não tem virtude, tudo aquilo que não é amável, tudo aquilo que não é de boa fama, meu irmão, em nome de Jesus, descarta da sua vida em nome de Jesus. A Bíblia fala em Filipenses 4:9, como citei aqui, tudo aquilo que eu devo pensar é aquilo que tem virtude, aquilo que é o louvor, aquilo que realmente é de boa fama, aquilo que é honesto, aquilo que é puro, nisso eu devo pensar. O Senhor nos ensina assim como o Pai, por amor que Ele tem às nossas vidas.
Quantas pessoas, talvez você é uma delas, talvez você conhece alguém, pessoas que são escravizadas pelo passado, pessoas que não conseguem desvencilhar, talvez uma coisa que aconteceu lá atrás, alguns dias atrás, meses atrás, alguns anos atrás, e elas carregam isso em seu pensamento, em seu sentimento, e quando pensam, quando se toca no assunto, aquilo traz angústia, aquilo traz tristeza, aquilo traz dor, porque a ferida continua aberta, porque está sendo alimentado aquele problema ou aquela situação. Amados, em nome de Jesus, uma das formas, quando nós entendemos que somos curados, ou seja, quando nós realmente liberamos o perdão que talvez nós carregamos em nossa vida, e quando nós entendemos que realmente nós perdoamos alguém, é quando se fala num assunto e aquilo não te fere mais. Aleluia! Não é que você esqueceu, mas você tem sabedoria para tratar aquela situação. Sendo um pacificador, sendo um servo, uma serva de Deus, porque aquilo não tem mais peso sobre a sua vida, aquilo não te domina, não escraviza mais os seus sentimentos. Quando a pessoa fala que houve um perdão, ele resolveu uma situação, mas vira e mexe, quando se toca em um determinado no assunto ou no problema que aquela pessoa viveu, aquela pessoa ela começa a sentir as mesmas coisas, como fosse no próprio dia do acontecido. Essa pessoa demonstra que não liberou ainda o perdão. A Bíblia fala aqui em Mateus capítulo 5, Senhor Jesus ensinando os seus discípulos, e esse ensinamento serve para a nossa vida. No versículo 8 ele diz o seguinte: feliz será, bem-aventurado, aqueles que são limpos de coração, porque esses verão a Deus. Quando o meu coração está cheio, seja de problemas, de angústia, de tristeza, seja de um ressentimento, seja de mágoa, seja de situações ali que são contraditórias, aquilo que Jesus nos ensina, ele fala que eu devo somente pensar, que eu só devo meditar, alimentar aquilo que é bom, não aquilo que é ruim. Quando eu me coloco na contramão de Deus e começo a sentir esse tipo de coisa dentro do meu coração, na verdade eu preciso fazer uma varredura espiritual na minha alma. Eu preciso fazer uma faxina, porque o diabo encontra ali lugar para promover cada vez mais dissensão, discórdia, problemas, inimizade, por causa que ainda não foi liberado, talvez, o perdão a alguém. Então, amados, aqui fala que eu não devo me lembrar das coisas, o quê? Passadas. Será que por algum momento você fica lembrando aquilo diariamente, daquilo que não foi bom na sua vida? Né? É o momento que a gente tem que examinar e analisar. A Bíblia fala que o homem deve examinar o quê? A si mesmo. Será que você é uma pessoa que só cultiva problema 24 horas por dia? Cultiva mágoa, ressentimento? Fica cultivando aquilo que talvez aconteceu lá no passado e você não consegue se desvencilhar disso? Amados, quem vive somente de passado, ele nunca vai ver um presente saudável e que fará um futuro com excelência. Porque ele fica escravizado à sua mente e os seus sentimentos. Pessoas, por alimentar um passado ruim, situações que aconteceram ali desagradáveis, ela não consegue se relacionar com pessoas. Ela tem dificuldade, porque é um coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de angústia. Então nós temos que limpar, deletar da nossa vida espiritual, do nosso coração, tudo aquilo que não glorifica o nome de Deus. Aleluia! Aqui nós louvamos um louvor, né, que nós vamos dar uma volta que é por cima. Amados, momento em nossa vida, há guerras, que nós temos que declarar guerra. O inimigo se levanta tentando nos sugestionar, trazer às vezes divisão, trazer às vezes cativa a nossa mente aos problemas. Nós temos que nos levantar com a autoridade de Deus e declarar guerra ao diabo. E confessar a vitória, confessar promessas de Deus. Muitas pessoas, às vezes, no momento das lutas, dos problemas, têm Deus como seu inimigo. Tem, às vezes, as pessoas como seus inimigos, enquanto a Bíblia me diz que a nossa luta não é o nosso parente, não é contra o nosso familiar, não é contra o patrão, não é contra o irmão, mas é contra o diabo. E a nossa luta não é contra Deus. Tem pessoas que às vezes passam um problema por causa do passado, talvez
talvez ainda porque as coisas não aconteceram da maneira, do jeito que desejavam. Talvez aquela porta que foi realmente um dia aberta, que ganhou um bom salário, aquela porta se fechou. Talvez aquele relacionamento, aquele namoro que parecia que dá tudo certo, e ali se acabou, e as pessoas começam a atribuir isso o culpado a Deus. O inimigo começa a incutir na mente da pessoa que Deus não ama, que Deus não se importa com ela, que Deus não está nem aí para a vida dela, e a pessoa ela acaba absorvendo esse sofisma do diabo e acaba atribuindo Deus como culpado por passar por tudo aquilo que está passando. Meu querido, em nome de Jesus, como é que você pode se tornar um inimigo daquele que pode ter a solução para a sua vida? Aleluia! Quantas pessoas, por alimentar coisas passadas, irmãos, têm destruído os relacionamentos? Tem pessoas, irmãos, que elas se exageram demais a alimentar, porque todo o tempo ela fala somente de problemas. A todo tempo ela demonstra, às vezes, raiz de amargura. A todo tempo ela fala somente das dificuldades e das adversidades da vida. A todo tempo ela fala do problema no almoço, é no café da tarde, é na janta, ela acorda com problema, ela dorme com problema. A mente dela está tão dominada pelos problemas, coisas que aconteceram lá no passado, que ela fica escravizada e não consegue viver nem no presente. Você há de entender, irmão, porque a Bíblia ela é perfeita. A Bíblia fala, assim como imagina a sua alma, assim será. Em Provérbios 23, versículo 7, se eu não me engano. A Bíblia fala, como você imagina, se você somente pensa, imagina, problema, você se pode tornar também um problema. Aleluia! Pessoas que só cultivam um problema, às vezes no relacionamento, às vezes seja dentro de igreja, com irmão, seja dentro de um casamento, a pessoa que só fala de problema, a pessoa ela entra numa opressão maligna. Aleluia! Pessoas ficam oprimidas, pessoas ficam deprimidas, pessoas ficam amargas por causa dos problemas. Pessoas têm dificuldade de amar, pessoas têm dificuldade de relacionar, porque de tanto falar de problema, Deus me deu uma frase nessa mensagem, né? Não deixe que os problemas tornem você um problema. Aleluia! Mas é assim. Tem pessoa que ela só fala do problema da dificuldade, da adversidade, né? Entra num processo de autocomiseração, de autopiedade, é só problema, é vítima de tudo, eu sou vítima. Irmão, olha só, escute uma coisa, eu aprendi uma coisa como pastor, e é uma verdade. Às vezes o principal do problema é a pessoa que está falando do problema. Todo mundo ela acha que tem problema com ela, os outros têm problema, mas ela não tem discernimento para discernir ela mesma e ver que ela que está sendo um problema. Você já entendeu isso? Você já alcançou que já existe pessoa assim? Tem pessoas que é assim. Às vezes o problema que está acontecendo, as coisas de mal pior, porque na verdade não é os outros, não é a situação, ela que é o problema. Mas ela aponta o problema de todo mundo, mas não discerne a si mesma. Eu vi a história desse pastor e falando um dia uma coisa interessante. Quando você entra na casa de uma pessoa que tem cachorro, você não tem cachorro, né? Você que não tem. Quando você entra uma pessoa que a pessoa cuida de um cachorro, por mais que a pessoa lave o quintal, fica aquele ranço, aquele cheiro. Não fica? Né? Quem está em casa, acostuma. Eu tenho uma labradora, eu tenho uma cachorra. A gente limpa lá, eu sinto aquele ranço, aquela bicha. Que fará a pessoa que entra, que não está acostumada? Às vezes o da casa acostuma. Com a nhaca, com o fedor, com o mau cheiro. Costuma. Aí a pessoa está acostumada, está tudo tranquilo. Está sentindo uma coisa? Estou sentindo nada. Está tudo normal. Cheirinho agradável, gostoso. Você vai acostumando. Quando uma pessoa entra e fala assim, meu Deus, que é isso? Matou alguém aqui? Um bicho morreu? Você entende isso? Mas sabe por quê? O nosso pecado é assim, irmão. Às vezes a gente não enxerga, não sente aquilo que a gente está vivendo. Mas quem está de fora, às vezes é a pessoa que está ali para te ajudar, às vezes é um pastor para aconselhar, para dizer, meu querido, esse caminho está errado. Mas a pessoa não entende, ela não aceita. Está
Está acostumando com o mau cheiro. Então, meu irmão, em nome de Jesus, irmão, Deus não quer que eu e você viemos a ser escravizados pelos problemas. Isso é uma arma que o diabo se utiliza para destruir comunhão, unidade, relacionamento, casamento. Várias pessoas estão sofrendo divórcio por causa que só cultivam problema, problema, problema. Tem pessoas que acordam amanhã nunca está feliz, ela nunca se alegra com nada. O dia pode estar maravilhoso, quando está sol, reclama que está sol. Quando está chovendo, é porque está chovendo. Quando está trabalhando, é porque está trabalhando muito. Quando está desempregado, é porque não tem emprego para trabalhar. Meu irmão, a pessoa só vive problema, enquanto Jesus é a nossa solução. Aleluia! Tudo aquilo que você cultua, tudo aquilo que você tem o seu foco, a sua atenção, a Bíblia fala lá no Salmo 115 que você se torna semelhante. Por isso que a pessoa que só fala de problema, ela acaba se tornando mais um problema. A Bíblia no Salmo 115, ela diz o seguinte: todo aquele que se prostra diante da imagem, que adora ali, seja o que for, meu irmão, se tornará semelhante a ela. Quando você foca a tua atenção, você só pensa naquilo, você só pensa naquilo, você não pensa naquilo, aquela situação, meu irmão, o problema todos nós temos. Quem é que não tem problema aqui? Se eu for contar os meus problemas, eu acho que você vai ter tanta compaixão, tu vai ficar o dia inteiro aqui orando 24 horas aqui por dia por mim. Os meus problemas eu conto para Deus. Aleluia! Tem pessoas que às vezes por não saber administrar a sua vida, os seus relacionamentos, os problemas da vida, está empobrecendo o relacionamento, o casamento, irmandade, dentro da igreja, é ministério. Tem pessoas que por causa dos problemas abandonam a obra, abandonam a caminhada, por causa dos problemas. Não deixe os problemas te dominar em nome de Jesus. Você é livre, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Leva cativo a tua mente a palavra, a sabedoria de Deus. Experimente aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte do Senhor. Por isso que Paulo diz em Romanos 12, versículo 2: renova a tua mente, transforma ela com o entendimento da palavra de Deus, para que venha viver aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito. Meu irmão, se todos nós intensificarmos e colocarmos a força de cada uma das pessoas que colocam, intensificam as suas forças para alimentar problema, para alimentar coisas que são contraditórias a Deus, se a gente trocasse isso para a nossa vida espiritual, para a gente buscar a palavra de Deus, você pode ter certeza que mais casamento transformado nós teríamos, mais ministérios seriam desenvolvidos, mais a unção será derramada, mais vida transformada nós vamos ter, porque nós intensificamos, colocamos a nossa força naquilo que tem valor. Aleluia! Às vezes a gente gasta energia, irmão, tempo, com tantas coisas, alimentando às vezes o diabo. Quando nós alimentamos mágoa, ressentimento, falatórios, quando nós realmente alimentamos problemas passados que não tem valor, pessoas escravizadas lá atrás, que ainda não se libertou, carregam isso na sua vida, o ressentimento. A Bíblia fala: bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. A gente tem que se esvaziar de todo esse tipo de sentimento que são contraditórios à palavra de Deus. Aleluia! Eu quero compartilhar com você em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis capítulo 19. Eu lembrei aqui dessa história. Gênesis 19. Olha que história interessante. Vai falar a história aqui da mulher de Ló. Quantos conhecem a história de Ló? Diga glória a Deus. Se você não conhece, você vai conhecer em nome de Jesus. Ló era sobrinho de Abraão, conhecido como amigo de Deus. Abraão, né, foi amigo de Deus, o patriarca da fé. E ali Abraão tinha um sobrinho, e esse sobrinho, houve uma separação no meio da caminhada. Abraão foi para um lado, Ló foi para o outro, habitou numa cidade chamada de Sodoma e Gomorra, e ali ele viveu naquela cidade. Era muito bonita a cidade, a sua aparência era comparada com o jardim do Éden, ou seja, era um paraíso. Mas naquela cidade havia impiedade, havia iniquidade,
Era um pessoal onde tinha a prática do homossexualismo, né? E aquele pecado fedia as narinas de Deus, que a Bíblia diz. E Deus, ele falou que ia derramar um juízo naquela cidade. Porém, o servo dele, Jó, ele habitava naquela cidade, e Deus falou que somente dava o juízo após a saída de Ló, trazendo um livramento para a sua vida. Escute isso, olha o que aconteceu quando Deus enviou os anjos na casa de Ló, pedindo a ele que viesse se retirar da cidade, porque o juízo do Senhor seria derramado. No versículo 12 do capítulo 19, em Gênesis, diz assim: então disseram aqueles varões a Ló: tem alguns mais aqui? Tem genro, tem filhos, tuas filhas? Todos quantos tem nesta cidade, tira-os de fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tornar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, repara bem, os anjos apertaram por Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela de sua mulher, pela mão de suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, tiraram e puseram fora da cidade. Acontecendo que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Versículo 19: eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia que a minha fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar do monte, pois tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Versículo 24: então o Senhor, pula lá para o 24, então o Senhor fez chover enxofre, fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, derrubou aquela cidade, toda aquela campina, todos os moradores daquela cidade, os que nasciam da terra. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Escute isso. Deus, ele deu orientação para Ló, falando que aquela cidade seria destruída com fogo e com enxofre. A iniquidade, o pecado, fedia as narinas de Deus. Deus ia derramar do juízo, mas Deus queria poupar o seu servo. Ló habitava naquela campina, e através de uma oração de Abraão, Deus intercede pela vida ali de Ló, ou seja, Abraão intercedendo pela vida de Ló. Deus, ele move uma situação para livrar Ló daquela destruição. Isso prova também o mover o quê? Da oração. Enquanto você ora a favor dos teus, Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito para que possa visitá-lo. Isso é uma prova disso. As suas orações não são ineficazes. As suas orações têm peso no mundo espiritual, no nome de Jesus. E naquele momento ali, Deus, ele trabalha a favor de Abraão, a favor de Ló, devido a um clamor de Abraão, amigo de Deus, intercedendo pelo seu sobrinho. E Deus ali, para poupar esse sofrimento, poupar esta alma, ele elabora um plano de salvação. Aí ele envia anjos para falar a Ló: Ló, sai da sua casa, pega a sua esposa, suas filhas, quem está nessa casa, e vá para o monte. A Bíblia fala que ele ali reluta com umas coisas, ele aceita o recado, ele vai, e uma coisa que a palavra de Deus me diz: Deus fez aquilo por misericórdia, para livrar a sua alma. Alma é sede da onde? Dos sentimentos, das emoções. Meu irmão, Deus, ele quer nos arrancar de lugares, e muitas vezes Deus fala a mim e a você: não olhe para trás, não fique com a tua alma presa naquelas coisas que não têm importância. Aleluia! Por misericórdia, Deus, ele envia anjo para falar conosco. E a Bíblia compara às vezes os pastores com anjo. E a Bíblia fala: ouvi a voz dos pastores, porque ele tem cuidado da vossa alma. E quantas vezes Deus usa, às vezes, um pregador, um pastor? Meu irmão, perdoa. Meu irmão, toma posição. E quantas pessoas se colocam na rebeldia, meu irmão? Quantas pessoas nos últimos dias da igreja têm sido uns crentes rebeldes? Deus usando a boca de profeta,
de pastor, homens consagrados a Deus em benefício ao próprio povo, para levar uma mensagem. Meu irmão, toma posição. Meu irmão, abre mão disso. Meu irmão, vai para frente. Meu irmão, se aproprie das misericórdias de Deus. Meu irmão, ama seu irmão, ama seu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas. Quantas pessoas estão olhando para trás, mas por amor à alma, Deus enviou um anjo para falar ao povo. Aleluia! Aos seus servos, somos aqui servos de Deus e servos do Senhor. Não alimente o mal, não alimente os problemas, não alimente aquilo que não tem valor, nem empreste a boca para o diabo. E quantas pessoas, mesmo recebendo uma mensagem, Deus envia anjo, aleluia. Se hoje Deus levanta pastor como um anjo de carne e osso, e muitos não aceitam, que fará aparecer um anjo mesmo invisível, né, irmão? Ali o fantasma camarada. Meu irmão, o que está faltando? O que está faltando? Eu sei que está faltando. Falta às vezes temor a Deus, irmão. A Bíblia fala, irmão, que o louco, ele despreza a sabedoria e a instrução, mas o sábio, ele se apropria das verdades de Deus. Muitas pessoas estão olhando para trás, coisas do passado, coisas que não edificam, alimentam situações, irmãos, e muitas pessoas estão sendo destruídas, porque não estão dando credibilidade ao amor, à mensagem da cruz. Deus está falando, vai ter destruição, não olhe para trás. Ló pegou a sua esposa, suas filhas. Quando Deus falou, não olhe para trás, a primeira coisa que ele olhou para fazer foi olhar para trás. Aleluia. Ela não olhou para trás para ver a destruição, porque estava curiosa o que estava acontecendo. Ela olhou para trás, ela considerou, ela deu atenção para aquilo que ela estava com a sua alma apegada. Aleluia. O que a sua alma está apegada, glorifica o nome de Deus ou não? Se não glorifica, deixa isso para o passado e faça como Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para aquelas que estão diante de mim. Aleluia. Aleluia. Amados, na trajetória da guerra de Deus, quantas coisas às vezes uma liderança passa: calúnia, injustiça, ingratidão, perseguição. Fazer a obra de Deus tem tudo isso. Tem algo glorioso, tem milagre, cura, pessoas sendo salvas, transformadas, a gente fica feliz, e é isso que nos move. O nosso foco está nisso, não nos problemas. Aleluia. Quantas coisas, mas todo o tempo a gente tem que declarar, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu vou avançando, porque Deus tem promessa em nossa vida. Porque Deus continua a dizer, eu tenho promessa. Eu vou levar você para um galo alto, eu vou levar você para o monte, como falou para Ló. Sobe a campina, vai para o monte. Porque a Bíblia fala, irmão, aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pessoas que não vivem um desequilíbrio emocional somente alimentando problemas. Os problemas nós lançamos ao Senhor, como Ele diz, lança sobre mim a tua inquietação, a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Quando Jesus ele pede para você lançar a ansiedade sobre Ele, porque tem momentos da nossa vida que tem coisas que só Deus pode fazer. Não adianta eu ficar ansioso e inquieto por coisas que eu não posso realizar, eu não posso convencer, eu não posso fazer, eu sou limitado como você. Então eu lanço para aquele que pode realizar todas as coisas, até o impossível ele tem poder de realizar em nossa vida. Deus quer que você tenha um bom sono, Deus quer que você tenha paz de espírito, Deus quer que você tenha alegria do Senhor. Aleluia. Então isso é uma decisão nossa, pessoal, porque só tem valor aquilo que damos valor. Aquilo que realmente tem valor, que você considera seja um problema e valorizar, aquilo vai entrar no teu coração, aquilo vai dominar a tua mente. Mas se a palavra de Deus tem valor para você,
em falar: ama, paz, misericórdia, confia, tenha fé, porque eu sou contigo por onde quer que tu andares. Isso vai ter peso e problema nenhum vai para você em nome de Jesus. Isso se chama maturidade espiritual. Em saber que no mundo temos aflições, mas tem de bom ânimo, porque se ele venceu, nós venceremos em nome de Jesus. Aleluia! Então nossos olhos têm que estar nele, porque quem é o teu provedor, quem é o Jeová Jireh da sua vida, é o próprio Deus, em todas as áreas que você possa imaginar. Aleluia! A sua dependência é total, como eu sou dele. Total, totalmente. Ele é a nossa suficiência. A Bíblia fala, irmão, que é a mulher de Ló. Ela olhou para trás, aleluia, presa no passado, presa aquilo que Deus falou para não olhar, não tem mais valor para você, isso não vai te edificar. Mas ela mesmo assim, ela desobedece a Deus. Pela sua rebeldia, ela morreu, se tornou uma estátua de sal. Muitas pessoas, por não ouvir Deus, estão morrendo espiritualmente. Muitas pessoas, por não ouvir Deus, Deus está falando: confia, para, não se alimente disso. Pessoas começam a morrer espiritualmente, por não dar credibilidade àquilo que Deus está falando. A mulher de Ló, por essa atitude, ela deixou de viver as promessas de Deus. Qual estou entendendo? Diga glória a Deus. Ela deixou de viver aquilo que Deus sonhou para ela, porque estava presa no passado, presa na alma, nos sentimentos. Aleluia. O diabo encontra um lugar, vai escravizando, dominando a alma, o sentimento, ao ponto de negar aquilo que Deus fala. Aleluia. Quando a pessoa tem uma dificuldade de perdoar, e Deus está falando: perdoa, perdoa, perdoa. Quando a pessoa tem essa dificuldade, Satanás está trabalhando no coração dela. E ela, por dar legalidade, alimentar. Diabo, pecado é que nem cachorro, meu irmão, é que nem cão. Quanto mais você alimenta, ele se fortalece. Mas quando você tira o alimento, ele vai morrer. E da mesma forma, tem coisas em nossa vida que não podem ser alimentadas. Aleluia. Não pode ser alimentadas. Porque se você alimentar esse cachorro, chamado pecado, diabo, ele pode se fortalecer de uma tal maneira que ele pode até te ferir, te machucar e te matar. Então, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de nós. Quantos estão entendendo? De glória a Deus. Aleluia. Quantas pessoas a mulher de Ló deixou de viver promessas, deixou ali de viver o melhor de Deus na sua vida, por não atentar para aqueles anjos que eram mensageiros de Deus, mas por uma rebeldia, por uma dureza de coração, ela deixou de viver promessas de Deus na sua vida. Amados, Deus, Ele está falando conosco aqui nesse lugar. Muitas pessoas talvez vão deixar de viver promessas de Deus porque estão alimentando coisas do seu passado. Se a gente investir a nossa energia e força naquilo que tem valor, naquilo que glorifica o nome de Deus, meu amado, mais casamentos nós teremos restaurados, mais vidas teremos transformadas, mais pessoas seremos alcançadas. Aleluia. Mais o nome de Deus será glorificado. Fala para o seu irmão: Deus chamou você para somar, para unir força. Não foi para desunir, não foi para divisão. Aleluia, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, não faça tempestade em copo d'água. Amados, eu falo isso por experiência, o pouquinho que tenho como pastor. Às vezes eu recebo tantas pessoas, às vezes em gabinete, para conversar, orientar. Pessoas que às vezes faz disso aqui tempestade um copo d'água. Coisa que a gente fica vendo assim: não é possível, não acredito
que a pessoa alimenta tanta coisa, foca tanta coisa, alimenta tanta coisa ruim dentro da alma, do coração, podendo viver o melhor de Deus, e por alimentar, pessoas às vezes são destruídas. A pessoa que alimenta e as pessoas que estão em sua volta, porque ninguém consegue ficar do lado de uma pessoa oprimida. A pessoa oprimida, ela não é só oprimida, ela oprime todas as pessoas que estão à sua volta. Já viu isso? Você já parou alguma vez, já passou por um momento desse, de você estar bem, você começar a conversar com a pessoa, aquela pessoa só sai da boca, da alma dela, só problema, dificuldade, só amargura, ressentimento, que aquela pessoa até te faz mal. Você nunca passou? Sabe que isso é um caso exclusivo? E você tenta ajudar, meu irmão, para que isso? Aonde você quer chegar com isso? As pessoas às vezes endurecem a serviço, o orgulho toma conta da pessoa, o orgulho, a pessoa não dá credibilidade àquilo que Deus está falando e paga às vezes um alto preço pela rebeldia. E como a gente tem um pouquinho de visão espiritual e sabe pela palavra, às vezes até a consequência, tem que ficar só orando, irmão, em nome de Jesus. Com o coração triste, porque a gente sabe às vezes o caminho que vai estar pegando. Queridos, em nome de Jesus, existem dois tipos de pessoas desviadas. Eu vou falar o primeiro dentro da palavra de Deus e vou falar o segundo dentro da palavra de Deus. Existem dois tipos de pessoas desviadas. Tem aquela que abandona Jesus publicamente, declara a todos e vai para o mundão. Abandona a sua jornada, abandona os seus ministérios, Deus tem uma grande obra, ela larga tudo e vai para o mundo. Isso tem uma passagem bíblica. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em nome de Jesus, falando isso dentro da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 4, Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 10. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10 diz assim. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: porque Demas era uma pessoa, amém? Era também um discípulo, um seguidor de Cristo. Aqui Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo, o homem de Deus, porque Demas me desamparou, amando o presente o quê? Século. Ele amou mais o mundo do que a obra de Deus, do que realmente as coisas de Deus, de que Jesus. Porque Demas me desamparou, ou seja, abandonou Paulo, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então aqui Paulo ele fala nessa carta a Timóteo que ele foi abandonado por aquele que se dizia um discípulo. Foi abandonado. Abriu mão da sua vida espiritual, abriu mão do seu ministério, foi abandonou para as coisas que do mundo. O príncipe deste século quem é? É o diabo. O mundo jaz do maligno. Então, pelo amor, pelos desejos, pela vontade do mundão, abandonou tudo e se tornou um desviado da fé. Agora existem outras pessoas que fisicamente às vezes estão dentro da igreja, mas o coração está desviado. No livro de Atos, capítulo 7, abra sua Bíblia em nome de Jesus. Atos capítulo 7, versículo 38, diz assim. Todos acharam? Atos 7, 38 diz assim: este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, com nossos pais, a qual recebeu as palavras de vida para nos las dar. Está falando que o povo recebeu através ali de Moisés, onde Deus falou com ele no Monte Sinai, para dar a palavra de vida ao quê? Ao povo. A qual nossos pais, versículo 39, não quiseram obedecer,
antes rejeitaram, ou seja, meu irmão, repeliram. Repeliu a palavra. Tem algumas versões que está escrito repeliu. Repeliu em seu coração, se tornaram ao Egito. Eles não voltaram ao Egito fisicamente, não. Estava falando aqui que Moisés liberou uma palavra de Deus, desceu no Monte Sinai, a revelação de Deus chegou ao povo. O povo, mesmo fisicamente ali do lado de Moisés, toda a congregação, Deus livrou do Egito, estava na caminhada, em rumo de uma terra da promessa. A Bíblia fala que mesmo Deus dando a palavra, o povo repeliu a palavra no seu coração, retornando ao Egito. O coração dele estava retornando que ao Egito. E às vezes isso acontece. Fisicamente, pessoas dentro da igreja. E pessoas repelindo a palavra dentro do seu coração. Quando Deus está falando, haja com misericórdia, ame, perdoe, limpe o coração, não fique escravizado naquilo que tem valor. Às vezes fisicamente estamos dentro de um santuário, erguemos as nossas mãos para adorar, mas o nosso coração repelimos a palavra de Deus. Onde o nosso coração às vezes está no Egito do mundo. O nosso coração estamos da mesma forma como éramos antes no mundo. No mundo, irmão, quem feriu, vou ferir. Alguém me fez mal, eu vou fazer mal. No mundo, alguém me fez alguma coisa, eu não vou perdoar, sou do mundo. Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. E Deus, Ele quer ver esse fruto. Sabe que esse povo perdeu? Sabe que às vezes o cristianismo, homens e mulheres de Deus, estão perdendo o primeiro ensinamento da sua vida espiritual. Sabe qual é o nosso primeiro ensinamento da nossa vida espiritual? Uma palavra. Você sabe qual é a primeira obra que o Espírito Santo fez na sua vida e na minha? Você sabe? Antes de você aceitar Jesus, você passou por ela. Palavra chamada arrependimento, que significa mudar de posição, de atitude, de posicionamento. Muitos arrependemos, aceitou Jesus, mas tem momentos da nossa vida que a gente tem que parar e se arrepender novamente de coisas que estamos cometendo. Sendo escravizado pelo mundo, pelas concupiscências, pelo passado, pelos problemas, pelos ressentimentos, pelas diferenças, e alimentando, deixando de viver a promessa de Deus como a mulher de Ló deixou, porque está olhando para trás, está sendo escravizado por situações que alimenta no almoço, alimenta na janta, dia, e não consegue limpar o seu coração. Mas Jesus está aqui nessa noite, falando que Ele quer passar uma esponja no seu sangue e purificar todo o nosso coração, porque precisamos intensificar nossa força como igreja de Cristo, declarar guerra, mas é contra o diabo. Aleluia. Confessar vitória e promessa, declarar como autoridade espiritual que somos, porque o inimigo às vezes está encontrando lugar onde o Espírito Santo quer habitar. Eu convido os irmãos a ficarem em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia e no livro de Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Quantos aqui são livres? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, nada pode mais dominar nosso coração. Nada. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos consola. Tudo que nós precisamos Ele tem para nós. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: estais, pois, firmes na liberdade. Quantos são livres aqui? Diga glória a Deus. Nós éramos escravos, somos livres, amém, querido? Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou.
não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não se coloque mais nesse jugo. Sabe o que é jugo? Já viu aqueles burrinhos? Lá no Nordeste tem muito, né? Bota aqueles cocos para carregar o burrinho, bota aqueles... É chamado jugo, né? Aquele peso, o bichinho fica aterreado. Enche de coco. Pesado. Serviço forçado. Se fizesse entrevista com um burrinho daquele, vai ver o filho, você quer levar isso? Se ele pudesse falar como ali a mula de Balaão, falar, não quero não. Fala para o teu irmão, você não precisa carregar jugo, meu irmão. A unção do Senhor despedaça todo o jugo da tua vida. Não deixe que esses sentimentos sejam no teu coração, na tua alma, na tua mente, venham te escravizar, a formar fortaleza ao ponto que você não consegue nem mais sair. Jesus, ele veio para libertar. Jesus, ele veio para curar, transformar. Jesus, ele veio para dar vida com abundância. Jesus veio para ensinar o seu amor. Jesus, ele quer que os mesmos sentimentos que houve em Cristo devem haver em nós. Meu querido, você sabe qual é o propósito da Santa Ceia? É você chegar aqui, não somente trazer em memória daquilo que Jesus fez, mas é você participar do copo, do sangue de Cristo, do pão, que representa o corpo, mas com uma pura consciência. Como é que está meu coração? Continuando amando talvez aquela pessoa que eu tive uma diferença? Tenho agido com misericórdia? Tenho desejado por meu irmão aquilo que eu quero para mim? Tenho pensado realmente no futuro? Eu estou deixando o diabo me escravizar de uma tal forma, ao ponto que meu inimigo agora está se tornando Deus. Estou vendo Deus como um inimigo. Não existe melhor amigo do que Jesus na nossa vida. Ele já mostrou isso 2000 anos atrás naquela cruz. Já demonstrou. O alto preço foi pago. Preço de sangue. Para que eu e você fôssemos livres. Ele fala, um dia te libertei. Não se coloque novamente nesse jogo de servidão. Não seja escravos do diabo, mas seja liberto pelo sangue da cruz. Mente, coração, alma. Você não mais vai ser escravizado pelos dardos inflamados do diabo, porque esse coração aqui é de Jesus. A minha mente é de Cristo. A sua vida é dele. Aleluia. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Convido o ministério de louvor.